Olá, seja muito bem-vinda a mais um ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico ou dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado, a crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Eu sou o Fábio de Matos, consultor do mercado farmacêutico, e hoje a gente vai conversar sobre atendimento e vendas. Uau, Fábio! Nossa, que honra! Gente, eu tava brincando com ele. Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, né? Porque já tinha 2 anos. O Fábio, praticamente abriu nosso podcast. Confere lá, podcast número 2. Fizemos um podcast com o Fábio de Matos. Já tem mais ou menos aproximadamente uns 2 anos. Eu quero saber, isso foi em Fortaleza, quer saber? Já que o Fábio de Matos não veio a Fortaleza esse ano, vou aproveitar a minha ida a São Paulo para fazermos aí um podcast. Obrigada, Maravilha. amigão! Muito bom, muito bom. Gente, para quem não sabe, né, com certeza eu falei no nosso primeiro podcast, o Fábio de Matos, ele foi uma das primeiras pessoas a me dar atenção, a acreditar em mim, quando eu era ninguém, sabe? Anônima. E ele falava comigo de forma tão atenciosa. Eu estava, inclusive, falando com o Fiasquete ontem também sobre isso, que o Fiasquete também sempre acreditou em mim. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E eu valorizo muito, Fábio, pessoas como você. Que bom, eu fico muito feliz e é engraçado, porque assim como o seu caso, né, eu tenho outras colegas e outros colegas que falam isso, né? Que muitas vezes a pessoa quando inicia, quando está começando uma jornada, tenta fazer contato, tem muita dificuldade dessa conexão. E eu não sei se é por conta do meu histórico, do passado, do trabalho, de onde eu vim ou de como as coisas caminharam, eu sempre tive um carinho especial por quem empreende. Porque eu também sou empreendedor e eu sei como o início é difícil. Então, muitas vezes a gente não tem aquela atenção, aquele cuidado de alguém e isso faz falta. E o impacto que isso tem na vida de alguém é muito grande depois. Total. Porque essa questão da gratidão, da atenção, do cuidado é algo que faz diferença. Eu enxergo assim, eu gostaria de ter outras pessoas que também fizeram, né, que tiveram, que acreditassem, mas eu, assim, fico muito feliz quando tenho a oportunidade e o privilégio. E tenho certeza que ao longo do tempo, nesse mundo magistral eu ainda vou conhecer muita gente boa. Total, total. É um mercado que tem muita gente boa, né? Muita gente potencial. E essa sua atenção, né, faz toda a atenção às pessoas, comunicação, humanização, faz toda a diferença no atendimento, né, que é o nosso tema de hoje. Como o Fábio falou, vamos falar sobre atendimento da farmácia magistral, humanização e personalização. Então, você que está com gargalos no atendimento e vendas, está com problema nos processos, está com índice de rejeição altíssimo na sua farmácia com manipulação, esse podcast é para você. E se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui. Deixa o teu like e compartilha esse vídeo para o dono da farmácia, para o teu colega que atua na área, para o farmacêutico que quer ingressar nesse mercado. O farmacêutico ele tem que entender, né, sobre todos os processos 360 e atendimento e vendas também deve ser um tema que o farmacêutico ele deve ter uma boa afinidade, tá? Fábio, se apresenta para a galera, para a turminha nova, porque afinal faz 2 anos que nós tivemos o nosso primeiro podcast, né? É verdade. Passe as atualizações, claro, conte vamos aí. Lá. Deixa eu aproveitar só e pegar a ponte, né, da importância do farmacêutico de olhar para isso, né? É muito importante entender que o desenvolvimento de fórmulas, o trabalho de gestão, o controle, o processo, tudo isso é muito importante. Mas é fundamental gerar receita. Então, Total. aumentar o faturamento, garantir sustentação para poder fazer novos investimentos. Então, quer dizer, aquele equipamento que você sonha colocar no laboratório, sem recurso eu não consigo colocar. Então, é muito importante ter esse olhar, essa atenção sobre vendas e o farmacêutico com habilidade de vendas, ele faz a diferença.
Bom, eu sou Fábio de Matos, eu sou publicitário, formado pela PUC de Campinas, fiz pós-graduação em marketing farmacêutico pelo Oswaldo Cruz aqui em São Paulo e consegui, né, dessa vez, agora mestre em ciências empresariais que eu fiz no Porto, na Universidade Fernando Pessoa lá, consegui finalizar e agora mestre, revalidando meu diploma no Brasil pela Universidade Federal do Pará. Então, Uau, vai dar tudo certo. Olha que maravilha, muito bom. E há 22 anos atuando no mercado farmacêutico magistral, com equipes de atendimento e vendas, justamente trabalhando na jornada e na experiência do atendimento. Só há 22 anos, hein, gente? Vocês têm ideia de que eu trago para cá? Então nos valorizem. Deixa aqui logo o teu like, compartilha esse vídeo e obrigada pela tua audiência. Tua audiência é muito importante para nós. Fábio, antes de você se apresentar de forma mais profunda sobre o que você faz hoje, né? Fala um pouquinho como é que você caiu nesse mercado. Me conta aí. Bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar para fazer essa ponte. Você falou tanto dos 22 anos, né? E assim, é muito interessante olhar que ao longo desse tempo o atendimento se transformou por completo. Eu venho do atendimento, comecei a trabalhar com atendimento e vendas muito jovem, né? E eu vim do varejo. Então, eu trabalhava em supermercado. E depois, quando eu finalizei a faculdade, eu comecei a trabalhar numa consultoria farmacêutica. Então, eu fui trabalhar na Consfarma como coordenador de arte e criação. Então, o meu trabalho era fazer a gestão do time que fazia o material gráfico da visitação médica. Então, o meu foco ele era totalmente atrelado à parte de comunicação, que é ali da parte gráfica do negócio. E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar com o diretor da empresa na época, e aí o Maurício, que é o diretor, que era o diretor da Consfarma na época, e aí eu contei um pouco da história, do que eu fazia no atendimento e tudo mais e tal. Ele falou assim, cara, você tem que sair daqui e você tem que ir lá para o balcão da farmácia, ver como funciona o atendimento, fazer do jeito que você acha que deve e validar se isso funciona. E aí o que eu fiz? Eu deixei o cargo de coordenador de arte e criação e fui trabalhar como balconista na farmácia. E aí, no balcão da farmácia, é que eu fui entender como funcionava a jornada na farmácia de manipulação, a leitura de receita, compreender como funcionava a prática do atendimento. E depois de entender essa prática, porque o processo é muito complicado, especialmente no início, quem veio de outro mundo. Eu brinco que eu era um analfabeto quando eu comecei, porque eu não conseguia ler. O paciente chegava com uma prescrição nas mãos e eu não sabia ler o que estava escrito. Então, eu precisava pedir socorro para as pessoas do meu lado. Me ajuda aqui, o que está escrito, como é que é. Então, eu tive que aprender a ler primeiro. E o que é que você acha que mudou no atendimento de farmácias com manipulação de 20 anos atrás para os tempos atuais? A transformação ela é gigantesca. Né? Então, assim, se eu começar a listar para você, vou trazer alguns pontos importantes. Quando eu comecei, melhor dizendo, o smartphone ainda não existia. Então, quer dizer, já havia o celular, mas não existia o smartphone, como a gente conhece. Então, o atendimento ele era muito presencial. Tinha alguma coisa de contato telefônico, mas era aquela coisa, validação baseada no que o cliente dizia. Era fax? E o fax entrou depois. Exatamente. Eu entrei na época do fax. E aí o fax começou, quem fazia um trabalho de visitação médica e tal, recebia um pouco mais, onde o paciente ia até uma papelaria, né? Pagava para fazer o envio de um fax, né? Então, quer dizer, as pessoas não tinham um aparelho em casa. Geralmente era no escritório, na empresa e tudo mais. Então, usavam o fax. E aí fazia o envio da prescrição, depois a farmácia entrava em contato, ligava, finalizava aquele pedido e dava sequência àquela solicitação do cliente. Gente, eu peguei a época do fax. Eu estou aqui refletindo sobre minha idade, já está Agora, para pensar que se eu voltar 10 anos nesses 20, nós estamos falando de fazer um orçamento sem computador, onde você tinha uma tabela impressa com o preço do ativo em grama em dólar, você fazia a conta com regra de 3. E era cálculo raiz, hein? Exatamente. Ai de você se não soubesse cálculos, hein? Eu tenho alguns colegas que trabalhavam nessa época com quem eu converso, que falam para mim, a minha entrevista de emprego não era para saber se eu sabia vender, era para saber se eu sabia fazer conta. Por quê? Porque eu tinha que saber fazer regra de 3 para dar o preço. Porque depois você pegava os ativos, somava, aí tinha o custo técnico, se era cápsula, pomada, sachê, e depois finalizava,
fazia a conversão para moeda, porque nós também tivemos essa questão na moeda, né? Cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro, quer dizer, então tem um monte de coisa que aconteceu dentro dessa jornada antes. Então para pensar nessa questão de como funcionava, e hoje nós estamos falando de automação do atendimento digital através de ferramentas de inteligência artificial, que é o próximo passo, que é o que está começando a acontecer. Que daqui a meio ano, daqui a 10 meses, provavelmente daqui a 2020, em 2026, no final de 2026, 2027, acredito que todo mundo já esteja usando praticamente na sua totalidade a inteligência artificial na geração de orçamentos para atender os pacientes na farmácia com manipulação. Então é um caminho sem volta, na minha percepção. Mas isso pode impactar na personalização e na humanização do atendimento? Eu não acredito nisso, porque o atendimento ele vai ser feito de forma humana dentro da gestão desse processo. Porque a inteligência artificial, onde ela vai começar atuando? Ela vai começar na construção dos orçamentos. Então, a continuidade dessa jornada, ela vai acontecer ainda por mãos humanas. Depois vai acontecer uma transição, onde a empresa vai começar a entregar o formato de como essa inteligência artificial vai trabalhar. Então, hoje, muitas empresas já fazem atendimentos que você não sabe, que tem a mão da inteligência artificial dentro da jornada. Mas o que acontece? Hoje, nós ainda temos um grande índice de sucesso quando se fala de ferramentas como, por exemplo, o atendimento telefônico. É assustador a gente imaginar que nós estamos em 2024 e o pessoal fala, nossa, ninguém mais usa o telefone. E o telefone ainda é um grande gatilho de vendas. E uma excelente ferramenta. Sim, só que o que acontece é que nós temos hoje pessoas que têm medo do uso do telefone, não se sentem seguras ou confortáveis, ou preferem usar o atendimento digital exclusivamente escrito e perde aquela condição de ser mais pessoal, mais personal, mais humano, mais único, de fazer uma venda de valor mais assertiva. Porque, por exemplo, não é possível escrever tudo aquilo que você gostaria quando vai fazer a explicação de um produto, por exemplo. Ou quando você quer fazer a venda de valor ou explicar alguma particularidade técnica. Então, o cliente chega com uma demanda para você através do atendimento digital, por exemplo, por que essa fórmula que vinha em 2 cápsulas agora vem em 3? Aí você vai, escreve uma mensagem gigantesca, o cliente lê, muitas vezes ele não entende, fica confuso, fala, não entendi nada, fica de repente com vergonha, não tem uma entrega de valor, e ali eu tenho uma oportunidade do profissional farmacêutico entrar em contato com esse paciente, vender valor e fidelizar esse cliente, porque eu já sei com quem eu falo. As pessoas, elas têm como hábito preferir comprar de pessoas e de empresas que ela já conhece. Desde que, claro, ela tenha uma boa experiência, lógico. Mas se você compra em algum lugar que você gosta, você está satisfeito, você quer continuar comprando. E essa sensação de conforto, as pessoas, elas precisam, elas necessitam disso. Que é aquela coisa daquela sensação de chegar em casa. Então, você está em Fortaleza, está tudo certo, você vem para cá, você gosta, que delícia, viajou, mas quando você volta, você entra em casa, aquela sensação, nossa, como é bom poder voltar para casa. Então, quando você tem aquela empresa que você gosta, ou aquele seu restaurante predileto, parece que você chega ali, é aquele cantinho que é seu. E no caso da farmácia, acontece a mesma coisa. Só que como eu estou tirando tudo que é contato, que ainda tem alguma identidade de tom de voz, de atenção, eu começo a perder um pouco disso. Por isso, algumas farmácias investem também na experiência da entrega. Para, de alguma maneira, colocar algo humano nessa jornada. Seja através de uma mensagem, de um bilhete, de alguma coisa ali para poder gerar essa conexão. Inclusive na venda de formas farmacêuticas diferenciadas, com o uso de tecnologia como o QR Code. Então, por exemplo, o uso de um gel transdérmico, hoje, muitas empresas fazem o quê? Gravam um vídeo explicativo do farmacêutico ou farmacêutica, explicando o modo de uso, e no pote vai um QR Code onde vai a orientação. Antes de iniciar o uso, assista esse vídeo. E aí o cliente vai lá, abre e tem a explicação de como ele deve fazer o uso, por exemplo, de um gel transdérmico. Entra aí a experiência para o cliente, né? E ele conseguir enxergar alguém. Porque hoje nós temos o Instagram fazendo a entrega, né? O Instagram, o TikTok de alguém ali,
Só que quando eu tenho contato com a empresa, muitas vezes eu não tenho um contato de ninguém. É um contato totalmente mecânico. A gente consegue ter um volume grande graças a essa jornada, só que isso também aumenta, claro, o número de orçamentos rejeitados, a gente sabe disso, e às vezes a gente reduz um pouco essa personalização. Por isso, garantir que algumas coisas acontecem dentro desse atendimento não presencial com alguma identidade, nos entrega ferramentas capazes, por exemplo, de melhorar o nosso índice de orçamentos não confirmados, por exemplo. Perfeito. Fábio, você trabalha com, assim, você está há 22 anos no mercado, mas como foi que surgiu a consultoria? O resultado alcançado na farmácia trouxe condições de fazer o quê? Replicar esse modelo. Então, o que que acontece? Quando eu fui para o atendimento, o que que aconteceu? Eu aprendi como a jornada funcionava, e depois que eu aprendi, eu comecei a fazer o que eu achava que eu devia fazer. Então, eu comecei a usar algumas abordagens e estratégias que eu acreditava que funcionavam. E comecei a validar isso. Então, o que acontece? Eu comecei a ter um desempenho melhor usando essas ferramentas do que pessoas que tinham mais experiência trabalhando em atendimento e vendas. Então, o que que acontece? Quando esses resultados nós começamos a balizar, falou, opa, peraí, essa entrega, outras empresas também precisam. E aí, o que que aconteceu? Aí, esse material, esse treinamento, ou melhor, esse atendimento virou um programa de atendimento, e esse programa de atendimento virou a consultoria de atendimento. E foi através da consultoria de atendimento que eu comecei a visitar clientes e implantar essa metodologia. E graças ao resultado alcançado, a divulgação dos clientes, eu estou fazendo, é legal, alcança o resultado, melhora a performance, melhora a experiência, humaniza, tem uma pegada diferente, é que a coisa começou a avançar. Então, muito do que acontece com o Fábio hoje é reflexo da entrega de resultado de clientes que desenvolvem um trabalho e conseguem melhorar a sua performance no atendimento, nas vendas e na experiência do cliente. Que às vezes a gente não enxerga na hora, mas depois de um tempo você começa a notar, quando você faz de modo consistente, o impacto que isso tem. Porque às vezes a pessoa olha no dia, olha ali no mês, e depois você começa a perceber que gradativamente aquilo começa a ter uma entrega de resultado muito interessante. Então é aquela coisa, se vendas é a parte, o coração do processo é fundamental para garantir que o processo seja executado assertivamente, então eu preciso garantir que a máquina continue trabalhando para eu poder otimizar. E como eu falei no início, às vezes a gente fica tão preso a essas questões técnicas ali, da jornada, do processo e tudo mais, da produção, e aí eu tenho um processo impecável, melhor ferramenta, o melhor processo, a melhor jornada, e o cliente não sabe disso. Eu não sei vender isso para o cliente, e aí eu não consigo, de repente, sustentar um esforço de gestão, um programa de qualidade, simplesmente porque eu não tenho recurso. Porque esse recurso está onde? Está lá na ponta de vendas, que às vezes as empresas negligenciam. A gente gosta daquela parte, processo, produção e tal, e aí muitas vezes aquela coisa que a gente não gosta tanto, vamos deixar um pouquinho de lado, faz como dá e tal. E, infelizmente, vendas é uma coisa que não dá. Não no meu caso, que eu sou publicitário, mas o farmacêutico muitas vezes, não, isso aqui não é comigo. Então é muito comum visitar farmácias onde eu tenho um farmacêutico, tenho um gestor, não, venda não é comigo. Venda não é comigo. É com quem, então? Pois é. É com quem, então? Pois é. Só você pode fazer. É porque, assim, ontem eu estava até em conversa com o Fiasquete, né? E aí ele me apresentou um número que 70% das farmácias são empresas de pequeno porte. Isso significa que não tem um gerente, né? Normalmente tem uma equipe bem enxuta que reporta direto ao dono da farmácia, e mais de 70% dos donos são farmacêuticos. Então, o dono parte do princípio que o dono ele tem que sim dominar os processos de atendimento em vendas, até porque receitas não caem do céu, fórmulas não caem do céu, né? Então ele tem que entrar no estratégico e muitas vezes até no operacional, né? Exato. E aí é tão importante falar sobre cultura,
Porque como a empresa é pequena, né, então é muito importante ter a consciência de que a cultura para desenvolver um bom trabalho é fundamental. E às vezes a gente sabe atender, ou sabe como deve ser, só que às vezes a conduta da cultura da empresa não bate com aquilo que se espera. E aí muitas vezes a gente acaba desabafando ou entregando informações que ao invés de ajudar o time a evoluir, acaba segurando ou travando o colaborador. Porque a gente sabe que no fim das contas o gestor dita o ritmo, então é mais ou menos como aquele pessoal que navegava naqueles barcos, né? Alguém bate o tambor e vai dando o ritmo para os remos. E aí, conforme essa batida do tambor da liderança, é que as coisas vão acontecendo. E muitas vezes o gestor está com tanta coisa para fazer. Afogado no operacional, né? Exato. E aí ele não consegue colocar energia naquela condição. E depois ele só reclama, mas eu faço isso e ninguém valoriza. Mas eu faço aquilo e ninguém valoriza. Mas não sei o que, ninguém valoriza. E às vezes a gente não tem uma cultura onde isso efetivamente é entregue de uma maneira onde o próprio colaborador consegue enxergar benefício naquilo que ele tem, ou como ele faz, ou como ele recebe. Porque a verdade é que a empresa pode oferecer muito. Só que o cliente interno, o colaborador, às vezes, ele não percebe isso enquanto ele está lá. Muitas vezes ele só percebe isso depois que ele sai. Aí entra aí a rotatividade, né? Também, que é um outro problema assustador, que é a rotatividade. A gente está falando, inclusive, de problemas, né? Eu vou até aproveitar para perguntar quais são os principais gargalos e dificuldades que o dono de farmácia, na realidade, que você, né, observa nas farmácias, né? Você com o olhar de consultor mesmo. O primeiro, claro, está atrelado a recursos humanos, não tem jeito. Nós temos uma mão de obra, dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. E aí você tem a contratação de uma mão de obra não qualificada para preparar. Mas o que é que você define mão de obra qualificada para o nosso setor? São pessoas que já têm habilidade e conhecimento não só na ferramenta ou no sistema de RP, mas também habilidade em leitura de receita, habilidade de vendas e atendimento, porque é aquela história, saber o sistema, eu posso ensinar alguém. Ler receita, eu posso ensinar alguém. Agora, essa questão da habilidade do atendimento e vendas, quando eu olho para um perfil numa contratação, por exemplo, eu tenho pessoas que vão ter mais habilidade para desenvolver. Porque o que acontece? Eu tenho pessoas mais técnicas. E eu tenho pessoas com uma habilidade de vendas melhor. E não tem jeito, é questão de carisma, é questão de habilidade, é de conversa. Eu gosto muito de usar um termo engraçado, que é o famoso bico doce, né? Quem tem o bico doce, geralmente consegue vender melhor porque tem as manhas, sabe como funciona. Então, quer dizer, esse tipo de profissional tem uma habilidade que quando ela é desenvolvida, isso é ótimo. E aí, o dono da farmácia quer contratar alguém desse jeito. E é muito difícil conseguir contratar alguém desse jeito. Só que o que acontece? E aí é que eu acredito que seja a principal dor relacionada aos recursos humanos. É que hoje a gente não consegue o bico doce, aí a gente aceita contratar alguém que tem alguma habilidade em vendas, aí a gente não encontra esse cara, aí a gente quer alguém que tenha qualquer habilidade em vendas, e aí chega numa hora onde a gente quer qualquer um que já usou o sistema para atender até chegar no desespero, que vamos na rua, cata alguém e fala, pelo amor de Deus, vem aqui, bora, vamos começar a trabalhar. Porque é muito difícil. O desespero de não ficar sem atendimento. Exato. Né? E como é um trabalho complexo, por quê? Porque você tem muitas questões envolvidas no processo. Por quê? Porque você vai pegar uma receita, você precisa validar se ela está ok, se está certa, se ela não está vencida, o que o que está lá, se o que está escrito, né, está tudo certinho, alinhado, se a dose está ok, tudo mais. Aí você vai pegar essas informações, você vai colocar no seu RP, aí dentro do RP, aí você vai ver lá... Explica só para o pessoal que é RP, porque tem muita RP gente... é o sistema, né, onde você vai incluir as fórmulas ali, onde você vai fazer o orçamento. Então você vai colocar no sistema a fórmula. Então, quer dizer, eu preciso entender de receita, eu preciso entender de sistema para poder passar um preço. E aí, muitas vezes, o colaborador ou a colaboradora começa a trabalhar lá, tá ali e fala, nossa, é trabalho demais. É muito difícil, é muito complicado. Eu posso, de repente, trabalhar com vendas em um processo, de repente, não tão difícil ou que não seja tão complexo. Eu posso vender outra coisa. Então, essa dificuldade está atrelada a isso.
E aí é comum haver a rotatividade dos colaboradores de farmácia entre as farmácias. Mas você não acha que isso é muito mais um problema relacionado à cultura do que a, a função em si, em uma farmácia? Porque, assim, eu entendo que todo o processo de venda é complexo. Vender um produto de alto custo, por exemplo, vender um carro, é complexo. Sim. Tem ali sistema, tem ali atendimento ao cliente. A pressão, né, nem se compara. Tem, por exemplo, nossa empresa. Nossa empresa, ela é de consultoria e cursos, né? Então, existe uma complexidade, é uma venda muito técnica, né? Perfeito. Assim como farmácia com manipulação também. Sim. Então, eu fico refletindo, né, sobre essa rotatividade da farmácia. Porque, assim, a partir do momento que um jovem, digamos assim, né, uma pessoa que está no seu primeiro emprego, né? Um jovem eu gosto por quê? Porque, embora fala-se sobre essa questão de que é uma geração que muitas vezes não, assim, tem outra mentalidade, não é a do trabalho duro, mas assim, eu tenho jovens na minha empresa que são super engajados, tá entendendo? Então, se eu pego um jovem com garra, né, que quer crescer, e eu passo para ele uma visão de crescimento na minha empresa, ali dentro da farmácia, é muito mais fácil de retê-lo, né? Agora, se ele chega, ele é bombardeado de, de processos, né? E nem sequer treinado, ele é jogado lá no atendimento. Ele não vai ter perspectiva nenhuma, ele vai realmente ver aquela empresa com muito trabalho e possivelmente até pouco retorno financeiro para ele, e aí ele cai fora. Então, porque eu estou te perguntando isso? Porque quando você falou em cultura, e quando essa cultura ela é forte, tende a reter mais o time, inclusive o time de Sim. vendas, né? Ontem eu estava com a Maris, conhece a Maris Lei, da farmácia antiga? Conheço a Marisa. Conheço, sim, de Farmácia de Assis. 32 anos. Sim, de Ela Assis. tem funcionário de 32 anos. Sim. Maris, uau! Cultura forte, acompanhamento, processos bem. Ela foi muito clara quando ela falou processos muito claros, definidos, né? E ela é exigente, né? Então, eu fico refletindo sobre isso, né? Será que não é muito mais um trabalho de cultura do que da função em si? Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui e falar um pouco. Na verdade, é muito bom trazer essa ponte. Cultura é o gatilho que pode contribuir para diminuir essa rotatividade de colaboradores. Nós sabemos que existe uma geração hoje que ela tem um desprendimento maior. Então, antigamente, você tinha pessoas que entravam e ficavam numa empresa até se aposentar, né? Então, tinha essa cultura. E eu, quando comecei a trabalhar, conhecia pessoas que eram assim. Foi meu primeiro emprego, estou aqui até hoje, trabalho aqui e tal. Então, desde o supermercado, farmácia já tem a gente há muito tempo ali, primeiro, segundo emprego. E é uma coisa hoje que a gente não vê do mesmo jeito. Agora, o que acontece? Quando você sinaliza a questão de a grande maioria ser farmácias de pequeno porte, a farmácia tem um profissional farmacêutico que é o dono, que é o gestor. Muitas vezes ele não tem ferramentas ou habilidade suficiente para compreender que tipo de iniciativas, vai trabalhar para fortalecer a cultura da empresa. Então, muitas vezes, essa rotatividade ela poderia ser menor quando eu tenho, sim, uma prática de uma cultura mais forte. Legal. E, lógico, a capacitação desse time é importante para entender que a empresa que eu trabalho investe de modo consistente na minha evolução profissional. Porque às vezes a pessoa vai lá, fica e fala, eu me sinto estagnado, tá aqui, é do mesmo jeito. E o que muitas vezes acontece é a maneira que o gestor desabafa dos problemas ou explode com a equipe. Infelizmente. E aí eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa que está relacionada à sucessão. Então tem várias farmácias que eu conheço que falam para mim, eu tenho dificuldade de sucessão. Por quê? Porque meu filho fala, minha filha fala, tudo menos farmácia, pelo amor de Deus. Mas claro, o filho viu o pai
todos os anos reclamando da farmácia, o tempo todo reclamando da farmácia e da equipe do atendimento. Exatamente. Não tem como ele querer continuar. Exatamente. Agora você imagina, se você foi criado dentro do berço da farmácia, tem uma empresa que é um negócio seu por direito, por conta dessa questão dessa sucessão. E essa pessoa não quer nem de graça, como é que eu tenho alguém dentro da empresa que quer trabalhar lá? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Então, quando eu falo dessa questão, é importante ter o reforço de cultura. Agora, é importante entender que nós vivemos tempos mais difíceis e que é preciso, sim, gastar mais energia para isso. E a automação também vem ajudar dentro dessa jornada. Sim. A inteligência artificial, inclusive, é uma ferramenta que vem ajudar nesse sentido. Para quê? Para poder entregar celeridade à jornada. O que eu quero dizer? Você, de repente, consegue fazer um trabalho melhor, com mais agilidade, onde eu tenho um vendedor que vai poder ser um vendedor melhor, porque tem ali uma ferramenta. Porque muita gente pensa que a inteligência artificial é um substituto do humano. E, na verdade, a inteligência artificial ela vai atuar como uma ferramenta. E essa ferramenta precisa de alguém operando para que ela aconteça. Então, a habilidade do uso da ferramenta é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho clientes que falaram para mim, Fábio, e agora? Como é que vai funcionar com a inteligência artificial? Agora nós vamos trabalhar o quê? A construção da jornada. A inteligência artificial, ela entra, mas na construção da jornada. Como é que ela vai funcionar? Como é que eu vou fazer o pós-venda? Como é que eu vou fazer o pós-não-venda? Qual é o tipo de abordagem? O que eu vou entrar com contato automático? O que eu vou entrar com contato não automático para esse cliente? Para poder garantir que eu faça o máximo possível dentro do meu contato e da minha experiência com o cliente. Seja esse atendimento digital através do WhatsApp ou qualquer outra ferramenta não presencial. E, claro, garantir que o atendimento presencial dos clientes que ainda fazem parte, porque nós estamos numa cidade que hoje é muito difícil você receber clientes presenciais, mas a gente tem um país muito grande com muitas particularidades. Semana passada, eu estava no Mato Grosso, fiz atendimento a 3 farmácias diferentes, que ainda tem um movimento muito interessante de venda de loja. Então, eu tenho farmácia que está equiparado, é meio a meio. É metade balcão e metade WhatsApp, o que é maravilhoso quando olha para o cenário atual, onde uma cidade como São Paulo tem farmácias com 92%, 93%, 94% da venda não presencial. Então, quer dizer, o atendimento digital tomou de arrasta né, a condição do atendimento, que é, por exemplo, que não existia há alguns anos atrás, e isso mudou completamente. E nós temos, dentro dessa jornada, a obrigação de preparar os colaboradores para conseguir fazer um atendimento digital mais assertivo. Por quê? Porque quando você começou a ter contato com as empresas, né, nós aprendemos sendo clientes. Então, nós aprendemos vendo alguém nos atendendo bem. Só que nós aprendemos como? Com o atendimento presencial. Então, a vida inteira eu fui abordado pelo atendimento presencial. Agora é que nós estamos sendo abordados pelo atendimento não presencial. Então, teoricamente, é agora que eu estou aprendendo a comparar as experiências não presenciais. Então, agora que eu começo a ter uma baliza. E o cliente, ele compara com as experiências que ele faz. O cliente, ele não compara a gente só com outra farmácia, mas compara com outros negócios. Então, ele compara com restaurante, com loja de roupa, com empresas que entregam. Então, quando ele olha uma loja que vende qualquer outra coisa, que entrega uma experiência melhor que a nossa, ele fala, pô, o atendimento aqui é ruim. Por quê? Porque a entrega de experiência desse lugar é muito bom. E não tem jeito. É um processo de evolução permanente. Não é aquela coisa, eu vou fazer agora, estou pronto, posso ficar sossegado, vai ficar assim para sempre. Por quê? Porque é uma jornada de transformação. Eu, através até da própria Anfarmag, né, você conversou com o Fiasquete ontem, fiz alguns treinamentos de atendimento digital há alguns anos atrás, e tive a possibilidade, a oportunidade de fazer 2 eventos online esse ano, que também é uma coisa que a gente não vivia até a pandemia, né, desses cursos, eventos, treinamentos, aulas não presenciais. E hoje nós temos uma metodologia de atendimento não presencial diferente do que acontecia antigamente já no uso do WhatsApp. Então, a jornada de trabalhar inativos, o trabalho de gatilho, lidar com objeção, isso tudo mudou. Até porque existe aquele cliente que não responde mensagens.
E eu preciso trabalhar alternativas e trabalhar gatilhos para pegar esse cara e falar, volta, vem cá, vem conversar comigo, deixa eu entender o que aconteceu. Que entre a recuperação de vendas, né? Exato. Então, em relação a gargalos, você falou sobre mão de obra, falou sobre a rotatividade, um outro gargalo que é uma dor, né, de muitas farmácias, demora no atendimento. Como fazer para fala dicas para a gente que para os donos de farmácia que tem, né, esse problema de demora no atendimento, reclamações que está levando muito tempo para receber, os clientes reclamam que está levando muito tempo para receber o orçamento. Perfeito. Bom, isso é uma questão que acontece com muita frequência em vários lugares, e aí existem duas questões que precisam ser levadas em consideração. A primeira é se eu tenho um número adequado de colaboradores para a demanda que eu tenho de atendimento. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso levar em consideração. Qual é a relação? Então, se eu tenho, por exemplo, um número de entrada muito grande para um número muito pequeno de operadores, isso vai ter um impacto. Por quê? Porque eu não consigo dar conta dessa operação. E essa jornada, ela varia de acordo com o número de orçamentos que ele entra dentro da farmácia. Então, por exemplo, eu tenho uma farmácia que eu recebo, por exemplo, 120, 130 orçamentos. Eu preciso de um número X de operadores. Então, a média de 40 a 45 atendimentos por operador. Por operador, E aí eu começo a pegar uma farmácia que recebe 250, 300, 350, 500 atendimentos dia, eu não consigo fazer com esse mesmo número de operadores. E aí o que acontece? O que é que eu tenho de ferramenta automatizada dentro desse processo que me entrega celeridade? Porque, por exemplo, muitas reclamações do atendimento não estão atreladas ao orçamento, mas às solicitações urgentes que não são respondidas. Por exemplo, aí eu estou agora aqui, falta, 15 minutos para 6 horas, né? E aí eu chego e falo assim, nossa, será que eu consigo buscar a minha fórmula? Eu vou sair daqui e vou passar lá na farmácia para pegar. Aí eu mando uma mensagem e pergunto, até que horas vocês estão abertos? Aí vão me responder amanhã, às 9 horas da manhã. Por quê? Porque tinha alguém lá, mas entrou na fila, tem um monte de coisa na frente, tem um monte de orçamento na frente, tem um monte de coisa e acabou passando. Então, eu não tenho alguém ou alguma ferramenta para fazer a gestão do fluxo, por exemplo. Porque existe ferramenta que diz, orçamento, você vem para cá, outras solicitações, você vem para cá. E dentro dessas outras solicitações, tem alguém que pode responder essa informação com rapidez. Por quê? Porque não está fazendo um orçamento. É só para poder tirar uma dúvida, né? Mas nesse caso o cliente tinha que ligar. É verdade, ele tinha que ligar. Mas ele optou por enviar mensagem. Foi a entrega de experiência. Então, nesse caso, a gente teve um problema. E existe outra questão que está ligada ao profissional que faz o orçamento e a venda. Porque, dependendo do volume, é interessante a gente dividir essa demanda. Pronto. Onde eu tenho um orçamentista que é um e eu tenho um vendedor. E um closer, né? Digamos assim. Se a gente puder colocar usando essa termologia, que seria quem abre, né? Quem faz o orçamento, e faz uma essa mesma pessoa faria uma triagem, porque às vezes é uma dúvida técnica, encaminharia para o farmacêutico, ou ela faz orçamento? Não necessariamente, porque, por exemplo, se eu tenho, uma ferramenta de automação que já separa no início, já não chega para o orçamentista. Que tem automação. Exato. E se não houver automação, mas eu tiver um operador humano no início, ele também já faz essa triagem. Por exemplo, eu quero saber se a minha fórmula já saiu. Eu posso entrar em contato, mandar um WhatsApp e falar assim, olha, eu preciso sair, eu estou aqui esperando, minha fórmula não chegou. Qual que é a previsão do entregador chegar? Então, esse profissional já vai encaminhar para o setor de entregas, para ligar para o entregador que está com o pedido e saber onde está, quanto tempo leva para poder sinalizar para esse cliente. Então, não é uma dúvida técnica, é uma questão relacionada à entrega. Mas, por exemplo, poderia ser, minha fórmula chegou e tem um adesivo colado aqui, dizendo que eu tenho que tomar 2 cápsulas ao invés de uma, e eu não entendi, eu estou com dúvida. Aí eu vou direcionar para um farmacêutico fazer. Então, o orçamentista, ele não tem contato com nada desse tipo. O orçamentista, ele só vai fazer o quê? Ele só vai fazer o orçamento. Então, é um profissional analítico, focado, que não tem telefone.
Esse é um cara que não vai ligar para cliente, porque ele não precisa. Então, ele não vai ser interrompido. Então, ele vai receber a demanda, vai receber esses orçamentos, né, essas receitas, vai fazer esse orçamento e vai dar o direcionamento para o vendedor. E aí, o vendedor, com esse orçamento pronto, vai entrar em contato com o cliente, vai negociar essa venda e com essa negociação, é claro, vai dar sequência, processo de produção e tudo mais. E aí, dependendo da demanda, encaminha para inclusão, impressão de ficha, rótulo e toda a continuidade do processo. Assim é muito lindo, né? Quando eu tenho uma pessoa para triagem, aí tenho aí, digamos, 2 orçamentistas e 2 closers, né? Seria assim um cenário ideal. Mas o fato é que a realidade é que a farmácia tem ali 2, 3 vendedores, muitas vezes, para fazer tudo. E é aí que pega. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque o dono de farmácia, ele tem que entender que vendedor é vendedor. Ele tem que fazer, ok, ele pode fazer os atendimentos de forma geral, encaminhando para os setores, mas ele não pode parar para ajustar rótulo, ele não pode parar para tirar dúvidas técnicas do cliente, ele tem que fazer exclusivamente, né? Se for uma única função de vendedor, orçamento e vendas, orçamento e fechamento de vendas. Porque senão fica o consultor de vendas, né, ele fica extremamente sobrecarregado, não faz nenhuma coisa nem outra, a equipe fica estressada, aí gera o quê? Rotatividade. É aí que eu ia chegar. E aí você tem o problema de ter o colaborador que fala, eu não consigo trabalhar desse jeito, então eu vou acabar saindo porque não dá. E muitas vezes é aquela história, como eu não tenho parâmetro, eu não sei, então eu falo assim, não, dá para atender, é suficiente, a gente consegue. E é aquela coisa, nós temos dias excepcionais. O problema é quando os dias excepcionais são maioria. Então é aquela coisa, quando tá fraco, roda bem. E quando tá bom, há muita reclamação. Só que o que é curioso? Os dias de grande movimento estressam, quando na verdade os dias de grande movimento tinham que ser de celebração. É verdade. Então é muito estranho, e eu vou falar uma frase que com certeza você nunca mais vai esquecer, que é viver a dor do bom problema. Por quê? Porque as pessoas reclamam da dor do bom problema. Nossa, eu tô cheio de orçamento. Graças a Deus. Que bom. Exatamente. Agora, tem que agir rápido, né? Resolver esse problema rápido, senão você vai perder, né, cliente. Exatamente. E aí o que acontece? Muitas farmácias demoram demais para fazer o ajuste do time. Então falam assim, nossa, mas é complicado, é o processo, é lento, é isso, aquilo e tudo mais. Então assim, eu sei que isso acontece. Então como eu consigo preparar profissionais? Então, por exemplo, a triagem é um início de jornada onde eu posso pegar alguém que não tem, por exemplo, nenhuma experiência, mas que você enxerga potencial, como você sinalizou que na tua empresa você tem lá alguns profissionais muito engajados, aí a pessoa está lá, está começando a jornada, falou, esse cara daqui a algum tempo, ele já pode começar a executar. Aí eu trago o outro e já começo a preparar. E trazer isso, porque assim, as exceções elas existem. De chegar um dia lá, putz, aconteceu isso, um colaborador que você confia, simplesmente fala, putz, resolvi, vou embora e tudo mais, e entra aquele desespero, o que eu vou fazer e tudo mais, e infelizmente, esse tipo de cenário, ele pode acontecer. Mas quando eu estou um pouco melhor preparado, ou já estou treinando, eu já tenho gente ali no processo, ou na jornada, essa dor vai ser menor. Eu vou conseguir resolver isso de uma maneira um pouco mais rápida para poder contornar essa situação. Porque não tem jeito, nós vamos ter desafios diários. Sempre vai acontecer alguma coisa. Um dia no atendimento, um dia no laboratório, na produção, pode acontecer com a entrega. Então, quer dizer, tem um monte de coisa envolvida. Mas falando de atendimento e vendas, a discussão é, se eu tenho um problema frequente de reclamação de cliente relacionado ao tempo, eu preciso discutir o meu time e a minha jornada. E aí fazer uma análise, olhar de fato. Avaliar os processos e indicadores de desempenho. E aí começar tendo dados e respirar. Então, muitas vezes, o meu conselho é, eu quero fazer essa avaliação, eu vou fazer fora da farmácia. Deixa eu olhar esses números, por quê? Porque eu não deixo nada me interferir, me atrapalhar e tudo mais. Então, algumas reuniões eu gosto de fazer fora. Vamos aproveitar e vamos tomar um café, vamos não sei o quê, porque aí você sai do ambiente. E aí você tem a oportunidade de focar de fato. Falando em KPIs, a produtividade, essa de 40 a 45, é considerando aquele cenário que o consultor de vendas, ele faz o orçamento e fecha a venda? Na verdade, 45 operadores por atendimento. Então, se a farmácia recebe 45 atendimentos,
uma pessoa conseguiria executar, atendendo, orçando e enviando esse orçamento para o cliente. Só que quando eu tenho 90, eu já preciso de 2. E aí, claro, esse número continua aumentando. E o que acontece? Quando eu aumento demais esse número, eu consigo ser mais produtivo fatiando os departamentos. Porque com 90 atendimentos, eu não consigo ter um orçando e um vendendo. Eu preciso ter orçando e vendendo. O que eu preciso é avaliar o quê? Qual é o desempenho dos meus operadores e se eles não desempenham igual, eu tenho a dificuldade, porque um é mais ágil onde? No sistema. O outro é mais lento, mas ele entrega uma experiência melhor, ele erra menos. Então, o que é que eu tenho de cada um? Como eu posso potencializar para poder subir a régua dos dois? Por quê? Porque a jornada de atendimento e vendas é algo que a gente precisa preparar a todo tempo. Total. Exato, não tem jeito. É ali onde está a pressão, né? Porque a gente precisa de resultado, precisa bater meta, precisa alcançar a venda, mas é onde a gente precisa alimentar com mais frequência de conteúdo, de preparação, de habilidade. Essas pessoas, elas precisam. Só que na qualidade de gestor, eu preciso muito validar essa jornada e validar esse processo, claro. E em que momento você acha que faz sentido já começar a segmentar o setor comercial em triagem, SDR, né? No caso, triagem, orçamentista e closer, né? O vendedor, no caso. Quando a gente começa a ultrapassar o número de 5 operadores. Quando eu tenho mais de 5 operadores, eu já consigo fazer essa divisão. Com esse número, eu já consigo ter clareza de fazer o orçamento e de fazer a venda. É porque você consegue enxugar mais as atribuições. Então, ele começa a fazer só aquilo. Então, acredito eu, né? Pelas experiências que a gente já teve também, que até o fluxo se torna melhor desde que os processos bem definidos, né? Também, e integrado. E o sistema bem integrado. Se eu tenho clareza daquilo que eu preciso fazer e executo com excelência, o que vai acontecer? Eu consigo ser mais produtivo. Então, eu tenho bem definido, tá claro, começo a desenvolver e depois o que acontece? Essa escadinha vai subindo. Porque não dá para comparar alguém no dia 1, e aí vamos usar o exemplo do podcast, né? Nós temos o podcast 2, agora nós estamos fazendo, sei lá, que número, né? 89. 89. Quer dizer, com certeza houve muita evolução ao longo dessa jornada. Total. E aí você, às vezes, assiste algum antigo e fala, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Então, quer dizer, essa evolução acontece. A vontade que tem é de tirar os antigos, né? Mas o conteúdo é tão bom que eu não tenho pena. Eu não tiro nada. Eu tenho um conteúdo de 2017. Tá certo. Podcast não, né? Conteúdo mesmo. Perfeito. Não, então, mas é isso. E que bom que você pode olhar para o que você já fez e dizer que hoje o que você entrega é melhor do que o que você entregava. Até porque se você não consegue enxergar isso, significa que você não evoluiu. Não evoluiu, Então, aí você consegue ter evolução. Então, ter o processo bem desenhado, bem alinhado, a segmentação pelo número de entrada de clientes, você conseguir ter isso bem definido e começar a cobrar esse processo, perfeito. E quando você começa a ganhar atração de número de clientes, de entrada de orçamento e tudo mais, você tem uma outra pessoa que é muito importante dentro dessa jornada, que é quem coordena essa operação. Porque no início, quando a empresa é pequena, o gestor precisa fazer esse controle. Então, é muito difícil para ele auditar o atendimento. Então, eu não consigo fazer tudo. Nossa, como é que eu vou fazer? Atender, fazer, eu tenho que entrar no laboratório, tenho que conferir isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Entra na operação loucura. Né? Só que nem toda empresa pode ter um gerente por conta do tamanho. Então, uma jornada de evolução, uma jornada de construção. Sim. Agora, quando você tem esse colaborador, fica muito mais fácil para você poder auditar e para você cobrar. Total. Agora, uma coisa que eu gosto muito, em empresas que trabalham muito forte a cultura, e grandes empresas fazem isso, o presidente, o dono da empresa, escolher um grupo de clientes e fazer um envio de uma mensagem esporádica para ele se apresentando, falando com ele. Então, olá, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu sou o diretor da empresa, assim, assado, e você já compra com a gente há algum tempo. Se você puder, destina um pouco do seu tempo e me conta da experiência, o que você acha legal e onde você acredita que nós podemos ser melhores. Então, você não está pedindo para ele fazer uma reclamação, mas você está pedindo o quê? Cliente, me ajude a ser ainda melhor para você. Excelente. Então, você vai fazer com um monte. Você escolhe alguns.
Olha lá, deixa eu olhar para o meu faturamento, deixa eu pegar clientes que compram com relativa frequência, deixa eu pegar de um médico que eu comecei a trabalhar. Então, quer dizer, eu posso usar algumas alternativas, brincar um pouco e fazer esse tipo de escolha para ter uma entrega bacana. Muito bom. Fábio, rejeitados. Como reduzir o índice de rejeição desses orçamentos? Essa é a dor, né? Todo mundo no desespero. Meu Deus, o que eu faço? Como que eu baixo? Vamos lá. Se você tem um processo consistente, esses números por si só já têm a tendência de melhorar os indicadores. Então, muitas vezes, quando eu, por exemplo, através do trabalho de consultoria, trabalho esse tipo de indicador, eu olho o cenário e vejo como ele está. Então, vejo o tamanho do problema para poder avaliar quais pontos precisam ser melhorados. Então, olhar para o processo é fundamental, olhar para a experiência é fundamental e, claro, dentro do processo, o tempo que ele leva desde o contato até a entrega. Eu já falei dessa questão da comparação. Se ele compara com outras empresas, ele começa a olhar quanto tempo o outro leva, quanto tempo eu levo. Então, essa comparação vai dizer, essa empresa é ruim, ela demora muito, é fraco, não é bom. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso gastar mais energia para poder melhorar esse tempo de atendimento. Então, eu preciso melhorar o meu tempo de atendimento, isso é fundamental, que aí, lógico, vai depender, é importante que você olhe. Se o processo está bem definido, está bem alinhado, se eu sei o que fazer, se eu sei como lidar com as condições, e se eu faço treinamentos e ajustes para situações que, de repente, não tem o desfecho que você gostaria. Por exemplo, eu tive uma intercorrência, aconteceu um problema, eu tive uma reclamação. Dentro disso, qual foi a ação corretiva tomada? Qual foi o treinamento apresentado? E o que é que vai acontecer daquele dia em diante para que esse tipo de dor e problema não aconteça mais? Por quê? Porque senão aconteceu uma vez, não tem problema acontecer de novo. Por quê? Porque o colaborador fica naquela. Porque qualquer coisa na vida, independente de ser farmácia e tudo mais, nós temos duas coisas, que é como a gente tem que fazer e onde a gente quer chegar. É assim com qualquer coisa. Então, é como e onde. Onde é a meta e como é a jornada. Então, se eu quero chegar numa meta específica, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar esse processo. Como? E aí olhar para esse como eu consigo entregar a melhor experiência mais rápida. Então, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E outra coisa que você também pode fazer e pode avaliar é como a concorrência trata os seus clientes. Fazer lá uma avaliação, ver como como funciona, porque hoje o esforço está exclusivamente atrelado a preço. O outro é mais barato, baixo preço. Era esse o ponto que eu ia chegar. O outro é mais barato, baixo preço. O outro é mais barato, baixo preço. Só que o que o vendedor quer? Ele quer velocidade, porque ele quer fazer um monte. Ele vai gastar de energia vendendo valor se ele sabe que você pode dar o desconto? Não. Eu, se fosse vendedor de uma empresa que pode me dar desconto, eu não vou vender valor. Eu vou dar desconto. Mas dar desconto não é a solução para reduzir o índice de rejeição, né? Você pode melhorar o índice de rejeição, mas você tem um outro problema, porque você derruba a tua margem, você derruba seu valor médio por forma, você diminui tua lucratividade, e é a lucratividade que garante a sustentabilidade do seu negócio. E aí você também tem uma outra questão, que é muito importante levar em consideração, que é a seguinte. Se eu consigo tirar 35% do valor de uma fórmula que eu orcei para o cliente, por que é que eu estava cobrando 35% mais caro? O cliente não vai pensar isso? Total. O cliente fica viciado em desconto. E não é só isso. Estão me roubando. Por quê? Porque o primeiro preço não é o preço. E quem educa o cliente desse jeito somos nós. Tanto é que é muito comum o cliente manda lá e tal, passa um tempo, dá um migué, aí a farmácia manda uma mensagem, estou disposto a cobrir preço. Se você tiver um preço mais barato, me manda que eu cubro. Então, quer dizer, eu já estou dizendo ao cliente que eu posso cobrir o preço. É um tiro no pé, né? E outra coisa, eu consigo validar que o preço que ele me disse existe? Não. Eu não posso mentir? Então, o cliente fala para mim assim, olha, eu achei o orçamento por R$100, você passou 400. Aí o cara fala, não é possível. De repente, esse orçamento não existe. O cliente mentiu, deu um miguezinho, e aí a pessoa vai lá, deixa eu ver o que eu faço. Ele não chega no 100, mas ele chega lá nos 230, faz um milagre lá, tira tudo, aperta, espreme. Aí o cliente olha e fala, olha o que eu consegui. Porque todo mundo quer. Quando você compra de um fornecedor, você também tenta pagar o mais barato possível.
Então é a mesma coisa que o cliente tenta fazer. Alguns mais, outros menos. Agora, gastar energia construindo repertório, reforçando venda de valor, o que pode ser feito, como você pode entregar diferente, isso é que a gente precisa gastar energia de fato para preparar e estabelecer uma cultura onde a gente não pode, dá desconto, dá desconto, dá desconto, dá desconto, porque aí você entrega velocidade, mas você não faz venda de valor para assegurar. E a venda de valor não está atrelado só a constrói mensaginha. Manda mensagem lá falando que você é bom, que isso e aquilo. Não é isso. Venda de valor é você conseguir atrelar o produto que você entrega, algo que ele enxerga como diferencial. Deu o exemplo do início lá do QR Code com a explicação do material em vídeo. Você construir um repertório de comunicação digital dentro das redes sociais, por exemplo, onde você consegue, né? Exato, onde você consegue fazer o reforço de marca. Desenvolver uma autoridade. Exatamente. Então você consegue ampliar essa percepção, onde durante o atendimento, durante a abordagem, a linguagem adotada, o cliente consegue notar que tem uma entrega diferente, ele já consegue perceber as nuances. A personalização e a humanização ainda faz muita diferença também em relação à percepção de valor, né? O cliente é bem acolhido, bem tratado, né? Tratado pelo nome. Experiências simples como o recadinho que você sempre pregou, né? E faz total diferença para o sucesso no atendimento, com certeza. E existe uma outra coisa que é muito importante, que é a comunicação não violenta através do atendimento digital. Porque o que acontece? Às vezes, nós escrevemos do jeito que nós falamos. Só que a percepção do cliente, quando lê, carrega dela o tom de voz. Total. Então, você lê uma mensagem com o seu tom de voz. Caixa alta. Não, e não só a caixa alta. Mas, por exemplo, o cliente manda uma questão relacionada à entrega. E aí a vendedora manda assim, essa não é a minha responsabilidade, é a de outro departamento. Vou encaminhar. Muito seco, né? O cliente pode entender isso como, esse não é o meu departamento, eu vou encaminhar. E outro pode pensar, isso aí não é comigo não, sai pra lá, sabe? Por quê? Porque o tom de voz está na cabeça do cliente. E como está escrito, não dá para saber. Então, o cuidado na comunicação não violenta é justamente como eu escrevo algumas coisas para não vender uma imagem inadequada. Ou como não soar como grosseria. Porque às vezes o cliente entende diferente daquilo que você queria numa mensagem escrita. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, discutir e tratar essa comunicação não violenta é muito importante. Semana passada eu fiz um evento para secretárias e médicos no Mato Grosso, e aí eu falei inclusive com as secretárias, que hoje também usam muito essa questão da comunicação não violenta, trazendo justamente um olhar sobre isso. Por quê? Porque é muito frequente algumas solicitações para poder entregar a celeridade serem feitas, e aí a pessoa fala, nossa, tem gente que ama, né? Porque é rápido, porque é rápido, porque é rápido. Eu tive uma reclamação de uma cliente uma vez que veio falar comigo e foi muito engraçado, que ela entrou em contato com o meu time para pedir um boleto de pagamento. Ela achou, você pode mandar o boleto para mim? Aí ela respondeu como? Mandando o boleto. Aí ela falou para mim, Fábio, a moça nem deu bom dia, nem falou nada, nem não sei o quê. Então tem gente que agradeceria receber só o boleto e tem pessoas que não. Tem essa questão de que eu preciso abordar, eu preciso ser educado, eu preciso ser simpático. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Deixa comigo, eu tô cuidando de tudo, vou gerar e vou encaminhar o boleto para você. Olha isso. Tá vendo? Gente, nossa, tá difícil encerrar a live não, né? O podcast. Uau! Vai ficar com gostinho de quero mais, hein? Mas isso é bom, até para poder fazer de novo na próxima e que não demore tanto, né? Como foi do primeiro, por favor, né? Para esse aqui, para que a gente possa vá mais a Fortaleza. Pois é, e olha, não faltam motivos para ir a Fortaleza, porque Fortaleza é maravilhoso. Fábio, para encerrar, se você fosse desenvolver a fórmula do sucesso em relação ao atendimento ao cliente, quais ingredientes não poderiam deixar de estar nessa formulação? Bom, vamos lá. Para ser direto, sucinto e assertivo, eu diria, você precisa cuidar do seu cliente como se você estivesse cuidando da pessoa mais importante da tua vida. Então é isso. Se você colocar a energia que você trata, a pessoa que você mais gosta da tua vida para cuidar dos seus clientes, com certeza a entrega vai ser diferente. Seja como gestor, seja como gerente, como coordenador, como atendente, como vendedor. Eu falo muito de espalhar o amor, sobre a experiência, sobre esse cuidado das pessoas, e isso é fato.
Quando a gente efetivamente pensa em cuidado, e nós vendemos saúde, nós sabemos disso. Então, quando eu penso em cuidado, essa entrega que vende, que efetivamente cuida, o cliente consegue entender. Por quê? Porque o desejo verdadeiro de cuidar a gente consegue sentir. Atender é uma coisa, cuidar é outra. E eu tenho certeza que quem coloca energia no cuidar, com certeza consegue entregar uma experiência diferente, vender valor e, claro, fazer a diferença. Muito bom, Fábio. Fábio, quem quer entender mais sobre o teu trabalho, onde te encontrar? Bom, através das redes sociais, pode procurar no Instagram, no TikTok, através do @Fábio Magistral, através da internet, pelo farma360.com.br, que é a minha empresa, ou fabiodematos.com.br, que eu também estou lá na internet, tem um blog, coloco conteúdo, tem um monte de coisa legal lá, que você também pode ver, consumir, trocar ideia, mandar mensagem, mandar um WhatsApp, está disponível para a gente poder conversar independente do lugar. Nas redes sociais eu estou em todo canto, do LinkedIn ao YouTube, ao Instagram, tamo junto. Tamo junto sempre. É isso aí. E aí, farmacêutico, dono de farmácia, gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixa aqui teu like. Não tá inscrito no canal? Olha que a base quebra, hein? Deixa aqui, se inscreve aqui, ativa o sininho, as notificações, tá? E compartilhe esse vídeo, esse podcast para o máximo número de pessoas, porque a tua contribuição faz muita diferença aqui no crescimento do nosso canal. Obrigada pela tua audiência. Obrigada, meu amigo, por tanta entrega, como sempre. Obrigado eu pelo convite. Nossa, e vai ficar aí, sim, ficou com certeza um gostinho de quero mais. Deixa aqui o comentário, deixa aí hashtag Fábio volta aqui para o canal que a gente faz aí uma parte 3, né? Até porque 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Total. Então, te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá. Tchau, tchau.